Olá, pessoal do Direito Sucessório, mais uma aula comigo, professora Daniela Matar, no Revisaço OAB Direito Sucessório, parte 7. Nessa aula de hoje, nós vamos falar a respeito da sucessão testamentária. O que é o testamento? O testamento é um negócio jurídico no qual o autor da herança dispõe de sua última vontade. Esse testamento, então, portanto, é um ato personalíssimo. Compete somente o autor da herança em realizá-lo. O testamento é um ato unilateral, apenas uma manifestação de vontade do autor da herança. O testamento, além de ser, então, personalíssimo unilateral, também é gratuito e solene, onde as formalidades encontram no nosso Código Civil para que possa ser realizados, contemplados as pessoas sucessores que vão vir a receber. Nós, além de dizer que o testamento, então, também ele é personalíssimo, unilateral, gratuito e solene, o testamento ele é um negócio jurídico revogável. Ele pode ser revogado totalmente, parcialmente, de forma expressa, bem como também de forma tácita. Então, quer dizer, Dani, que no testamento uma cláusula apenas pode ser revogada? Sim. Como todo testamento? Sim. Um testamento se revoga por outro testamento. E de forma expressa, um testamento revogando outro testamento. E de forma tácita, por exemplo, professora, olha só, José, então autor da herança, deixa um veículo da marca X, do modelo Y, do ano tal, como legado para o seu sobrinho. 2 anos após a realização desse testamento, ele vende esse veículo. Então, nós temos a revogação, talvez parcial, se fosse apenas de uma cláusula testamentária, se esse legado fosse uma das cláusulas testamentárias, bem como nós tivemos uma revogação tácita em relação à venda que foi incompatível, então, com a deixa testamentária realizada pelo autor da herança. Então, portanto, galera, não pode haver o testamento realizado por procuração, porque o testamento, então, é um ato personalíssimo, ato esse de última disposição de vontade do autor da herança. Lembrando que, quando nós temos herdeiros necessários, de acordo com o rol do artigo 1829, descendentes, ascendentes e cônjuge, lembrando então da atual decisão do Supremo que equipara os companheiros, seus direitos sucessórios ao cônjuge, também o companheiro tido então como herdeiro necessário como cônjuge, a esses herdeiros necessários, descendentes, ascendentes, companheiro e cônjuge, o autor da herança terá que fazer a proteção da legítima, que são os 50%. Então, tendo herdeiro necessário, o testador somente poderá testar de 50% de seus bens. Não deixando herdeiros necessários, ele poderá dispor da totalidade dos seus bens. Professora, o autor da herança tem apenas um primo, 4º grau, então, de parentesco. Tem que ser deixado, tem que permitir, tem que ter a proteção de 50% da legítima e o autor da herança somente poderá dispor de outros 50%? Não, os colaterais eles podem ser afastados justamente porque não a eles há a proteção da legítima, podendo então, se deixados somente colaterais, dispor de toda a totalidade. Tudo bem? Galera, lembrando do artigo 1798 do Código Civil, quem possui capacidade sucessória para receber? As pessoas naturais e nascidas e que estejam vivas à época da abertura da sucessão. O artigo 1798 é de acordo com a ordem de vocação hereditária e o artigo 1799 ele vem para cá, para a sucessão testamentária. Então, quem pode suceder? Pessoas naturais, pessoas jurídicas, bem como as fundações e até mesmo a prole eventual. O que é a prole eventual? É o ser que ainda nem foi concebido, diferentemente do artigo 1798, em que as pessoas nascidas e concebidas poderão receber. Aqui no 1799 entra a prole eventual. Então veja que prole eventual é diferente de nascituro. Nascituro é o ser concebido que está o quê? Para nascer, que encontra-se lá no 1798. E a prole eventual é o ser que ainda nem foi concebido. Vários doutrinadores chamam de herdeiro esperado. É aquele que poderá ainda vir a receber, mas nem ainda foi concebido. Então, a prole eventual, o herdeiro esperado, ele pode ser indicado em testamento
pelo autor da herança. E a lei fala no artigo 1799 que esse herdeiro esperado deverá ter nascido quando da abertura da sucessão. Contudo, a lei ainda traz a chance e a possibilidade que, aberto o inventário e ainda não ter concebido, poderá ainda ser concebido no prazo de 2 anos a contar da abertura do testamento, tá? Fiquem de olho. Então, quem é que pode receber por testamento? São as pessoas naturais, são as pessoas jurídicas, bem como fundação e também a prole eventual. Podem ser herdeiras, bem como legatárias. E quem é que não pode ser tido como herdeiro e legatário dentro da ordem de sucessão testamentária? Encontra-se no rol do artigo 1801. Não deixem de fazer a leitura do artigo 1801. Então, o testamento, daqui a pouco nós vamos ver que existem algumas espécies, ele pode ser assinado a rogo. O que é assinado a rogo? É uma outra pessoa que assina o testamento para o autor da herança, porque esse não pode ou não quer assinar, tá? Então percebam que aquela pessoa que assina, que realiza o testamento a rogo, em nome então do autor da herança, bem como ele, seus ascendentes, cônjuge e companheiro e irmãos não poderão ser tidos como herdeiros ou legatários em uma sucessão testamentária. As testemunhas também do testamento não podem ser tidas como herdeiros ou legatários. O concubino, Dani, quem é o concubino e quem é a concubina? Lembrando que o concubino e a concubina encontram-se lá no artigo 1729 do Código Civil, dentro do direito das famílias. Concubino é aquele que está impedido para o casamento e está diante de uma relação não eventual. Portanto, o concubino ele não pode ser tido como herdeiro e nem legatário, bem como o tabelião titular responsável pelo cartório de notas poderá então ser considerado herdeiro e nem legatário. Pessoal, dê uma lida no artigo 1801, tá? Bom, e quem pode então testar? Quem pode ser o autor da herança que pode deixar, então, que é um ato de disposição de sua última vontade? Todas as pessoas maiores com 16 anos, maiores de 16 anos, em sã consciência, em pleno desenvolvimento de discernimento, poderão testar. Tá certo, pessoal? Então, essa nós temos a capacidade para receber e a capacidade, então, para realizar o testamento. Faça a leitura do 1798, do 1799, 1800 e 1801. Ok, galera? É proibido pela nossa legislação o testamento conjuntivo. O que é o testamento conjuntivo? Chamado pelos doutrinadores de testamento mancomunado. É o testamento onde eu tenho mais de uma manifestação de vontade. Ou seja, é aquele testamento que eu tenho 2 manifestações de vontade. E isso não pode acontecer. Por exemplo, e como espécie desse testamento conjuntivo, eu tenho o testamento conjuntivo simultâneo, o testamento conjuntivo recíproco e o testamento conjuntivo correspectivo. Essa espécie de testamento encontra-se lá no artigo 1853 do Código Civil. Faça a leitura dele. Ele é proibido. Então, por exemplo, José e Maria realizam um único instrumento, tá, de testamento, de cláusula testamentária, deixando os bens de Maria e de José em um único instrumento, em um único testamento, por exemplo, para um de seus filhos. Não pode haver. Por quê, Daniela? Porque o testamento é um ato personalíssimo, o testamento é um ato unilateral que cabe somente, então, uma manifestação que de vontade. Então, por isso é que não pode em um único instrumento, chamado, então, testamento, eu ter 2 ou mais manifestações de vontade. Então, é proibido legalmente o testamento conjuntivo, aonde que no testamento conjuntivo nós temos como espécies o testamento simultâneo, recíproco e correspectivo. Artigo 1853 do Código Civil. Tudo bem, pessoal? E aí, nós temos 2 espécies de testamento, ou 2 formas de testar. Pela forma ordinária, também chamada de comum, e pela forma especial. Dentre os testamentos especiais, nós temos o testamento marítimo, o testamento aeronáutico e o testamento militar, que encontram-se a partir do artigo 1886 do Código Civil, que eu peço aos senhores que façam a leitura. E dentre das formas ordinárias ou comum de testar, nós temos o testamento
público, o testamento particular e o testamento cerrado. Tá certo, pessoal? Que encontra-se a partir do artigo 1862 do Código Civil. Bom, quais são as características principais dele? O testamento, então, público. As pessoas, o testador, comparece com duas testemunhas perante o tabelião do cartório de notas e declara em voz alta, tá? Então, o requisito para o testamento público é a declaração em voz alta de todo o conteúdo. Então, aí, depois de lavrado, aquele termo de lavrado, o testamento, o tabelião faz a leitura também em voz alta perante o autor da herança e as testemunhas e ali assina. Duas testemunhas apenas nessa espécie. Ele pode ser feita em língua, somente em língua nacional. É a única forma que tem o cego de testar. Então, o cego e o analfabeto só podem realizar testamentos públicos. Tá bom, pessoal? O mudo ele não fala, então, portanto, ele não pode testar, tá certo? O surdo-mudo também não pode testar na forma pública. A lei coloca que o surdo poderá, desde que, então, ele saiba se expressar. Então, essas são as características do testamento público. Professora, nós temos também o testamento cerrado. O testamento cerrado, ele tem como característica, como requisito, que é aquele que é escrito pelo próprio testador ou a seu rogo, na presença de duas testemunhas. Esse testamento é levado ao tabelião também do cartório de notas, que vai lavrar o auto de aprovação perante o testador e perante as duas testemunhas. É característica o sigilo nesse tipo, ou então também, de testamento. Uma vez, então, morto o testador, esse testamento deverá ser aberto pelo Poder Judiciário para verificar se não há nenhum tipo de vício. Não pode realizar esse testamento cegos, bem como analfabetos. Surdo-mudos poderão realizar, desde que possam e saibam ler e escrever, porque ele é feito de próprio punho, tá certo? Língua nacional ou estrangeira. E nós temos, por último, então, o testamento, chamado também de particular ou privado, que nessa espécie de testamento, somente o autor da herança poderá escrevê-lo. Então, veja, enquanto o cerrado pode ser o próprio autor da herança ou a seu rogo, aqui no testamento privado, somente pode ser o autor da herança. Número de testemunhas, 3 testemunhas. Tá? A lei fala no mínimo 3 testemunhas. Uma vez então que esse testador venha a falecer, o testamento será levado em juízo, que citará todos os herdeiros legítimos, bem como chamará no processo as testemunhas para que possam validar, uma vez que foram testemunhas instrumentárias do ato. No caso de essas testemunhas não comparecerem por ausência ou por morte, estando apenas um, o juiz vai, a seu critério, verificar a veracidade ou não para validar. E a lei fala que em casos ainda excepcionais, poderá o testamento privado acontecer sem nenhum tipo de testemunha, deixando a critério, então, do juiz se será válido ou não. Esse tipo de testamento particular, então, ele também pode ser feito em língua nacional ou língua estrangeira, no número, então, de 3 testemunhas. Não podem realizá-lo nem cego e nem analfabeto, competindo, então, somente aqueles que saibam ler e escrever, realizar essa espécie de testamento. Pessoal, meu tempo está acabando. Bons estudos para os senhores. Não deixem, então, de realizar a leitura dos artigos 1798, 1790, 1800, 1801, 1853, 1862, bem como o artigo 1886, que foram os artigos trabalhados nessa aula. Uma ótima prova para vocês, bons estudos, uma ótima revisão. Beijo, galera! Fui!